lugar do seu coração é o seu ventre. Jesus disse: do seu interior, ventre, em algumas versões, fluirão rios de água viva. Quando você ora no Espírito, a oração sai daqui. Amém? Esse é o seu coração espiritual, se a gente pudesse posicionar. Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus eu oro pelos teus filhos. A tua palavra é viva, eficaz, é poderosa por si só. E ela penetra como a espada de dois gumes, divide alma e espírito, intentos do coração e da alma. Eu peço, Senhor, que a revelação venha ao coração de cada um nesta noite. Que sejamos imersos na tua unção e no poder da tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém. Diga comigo: eu abro o meu coração e a minha mente para ouvir a palavra de Deus. Amém? Glórias ao Rei. Domingo passado eu falei para vocês sobre a distinção entre espírito, coração, alma e corpo. Amém? Representando a alma eu coloquei a mente, porque você precisa entender que a mente é a sede da sua alma. Se você não vencer nos pensamentos e nos pensamentos do coração, você não tem vitória. Não há vitória efetiva na sua vida. E eu gostaria de continuar em linha com isso, e eu creio que hoje você vai ser iluminado. Amém? O tema da mensagem é: iluminado os olhos do meu coração. Diga: iluminados os olhos do meu coração. Vamos começar com Números 24:4, rapidamente. Aleluia. É uma palavra poderosa do profeta, um profeta Balaão, um profeta enigmático, mas que profetizou até a respeito de Jesus. Números 24:4. Números 24:4. Oh Rei Jesus, aleluia. Não. NM, isso, aleluia. Números 24:4. Amém? Palavra daquele que ouve os ditos de Deus. Diga: ouve os ditos de Deus. O que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Diga: olhos abertos. Eu acho essa frase linda do profeta, porque o profeta, e você é o profeta, a Bíblia diz que todos nós recebemos a unção profética em Cristo Jesus, é aquele que ouve os ditos de Deus. Então o seu coração está sintonizado com os céus para ouvir Deus. É aquele também que tem a visão do Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é o Senhor, que pode todas as coisas. Mas também você se prostra, não de olhos fechados, mas são olhos do seu coração. Você se prostra de olhos abertos. Mesmo com os olhos físicos fechados, o seu coração vê. Amém? Vê. E é sobre isso que eu quero despertar a sua fé e o seu entendimento nesta noite. A coisa mais importante para você é a capacidade de ver. Diga: ver com os olhos do coração. O coração possui olhos para ver. Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 1, verso 17. Ele diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Diga: espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança, e qual a suprema grandeza do seu poder para com você que crê. Diga: para mim que creio. Amém. Eu gosto que você participe. Amém. Porque assim foca você também, e a sua mente fica focada na palavra. Veja, se eu apagar as luzes aqui desse ambiente, ok,
Bem, a iluminação não foi um blackout, ok, completo aqui, então você consegue ver coisas. Mas é fácil entender que se não existir luz neste ambiente, você não enxerga as coisas. Você está de olhos abertos, amém? Mas você não vê os objetos. Por quê? Porque falta luz, amém? Mas eu pergunto para você, por que você não vê? Porque não há luz. Você crê que os objetos estão aqui? Amém? Porque você não vê algo, significa que esse objeto não existe? Não, pode acender a luz. Bem, agora feche seus olhos, por favor, feche seus olhos. Amém? Então veja, no ambiente há luz, agora é diferente. Mas por que você não vê? Porque os seus olhos não têm luz, certo? Pode abrir os olhos. Então veja, mesmo que no ambiente tenha luz, se os seus olhos não estiverem abertos, você não vê. Amém? Você não vê. E se você não vê, então você não pode usufruir daquilo que existe no ambiente. Mais uma vez, porque os seus olhos estavam fechados, isso significa que as coisas que estão aqui não existem? Não, elas existem, mas você não está vendo. Assim é o espírito da revelação de Deus. Todas as coisas já foram conquistadas e consumadas em Cristo Jesus. Deus não tem nada mais a fazer. Tudo o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Toda a vitória que Ele precisava te dar, Ele já deu. Toda a provisão financeira, todo milagre, seja de cura, toda libertação de vícios, de problemas, toda paz, alegria e felicidade no seu casamento, Deus não vai produzir. Ela já é real no mundo espiritual. O que você precisa é ver. Entendeu isso? Por isso que Paulo, nessa oração, os Efésios, ele ora a oração que eu diria que é mestra, né? Uma oração mestre na palavra de Deus. É uma oração que nós vamos passar para todos vocês, por escrito isso. Quinta-feira eu quero entregar isso para você orar, decorar essa oração, para que você tenha os olhos do seu coração iluminados, e você veja toda a obra consumada de Jesus. Querido, toda a obra de Deus já foi feita. Não há uma vírgula a ser completada. Não há algo que Deus precisa criar. Não há uma cura que Ele precisa manifestar. Tudo já está em Cristo. Mas qual é o nosso problema? Nós não vemos. Nós não vemos. E Paulo, orando aos Efésios, volta para o verso 17, ele diz sobre algumas coisas que nós precisamos enxergar, para que o Deus, então, de nosso Pai, nos dê o espírito de sabedoria. O espírito de sabedoria é o que te faz compreender, e o espírito de revelação é o que te faz ver. Amém? Hoje nós vamos orar aqui, em nome de Jesus, pelo espírito de sabedoria e revelação. E se você crer, você vai receber luz de Deus, a luz que te faz ver o que já é teu. Amém? É como Eliseu e Geazi, lembra? Estava em Dotã, o menino acorda, vai olhar nos muros da cidade e vê milhares cercando a cidade. Os inimigos estavam lá. Ele entra desesperado, acorda o profeta fala: o que foi, rapaz? Nós estamos fritos, por favor, Eliseu, e agora o que vai acontecer? Calma, rapaz, o que está acontecendo? Não, vem aqui, por favor, vem aqui. Calma, senta um pouquinho, toma um gole de café. Não, por favor, e agora o que vai acontecer conosco? Nós estamos fritos, vem cá. E leva o profeta arrastando para fora. O profeta olha e fala: não se preocupe, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o rapazinho olha e diz: 180 mil cercando a cidade. Aí ele deve ter pensado: o profeta enlouqueceu. Mas Eliseu, como que é isso? Eliseu disse: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. E ele viu cavalos de fogo, cavaleiros cercando toda a cidade, e muito maior eram eles do que o inimigo. Eu te pergunto, os cavalos estavam lá de fogo, os anjos estavam lá, as carruagens estavam lá? Estavam, mas o profeta vê, e o menino não via. Então, se Deus abrir os seus olhos, se Deus iluminar os olhos do seu coração, você sai daqui com o seu milagre. Amém?
essa crise infernal que atormenta a sua alma, que te rouba o sono, essa ansiedade que está matando você, e em um momento, em um instante, ela muda. Os céus que estão abertos, você vê, e ao ver, você é livre. Você entende isso? A nossa maior necessidade é ver. É ver, porque tudo já está pronto. Agar vai para o deserto com Ismael, lembra da história? Ela põe o menino a um tiro de flecha, a água acabou, e ela grita e chora, e o menino chora e grita, eles vão morrer. A Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino e mandou um anjo. O anjo fica do lado de Agar e diz: por que você está chorando? Ela fala: olha, não deu mais água, nós vamos morrer. E o anjo diz para ela: olhe. Ela olhou e viu água. A água estava lá, ou a água foi gerada lá? A água estava lá, mas ela não via. O que nós precisamos é ver. Amém? Abra, Senhor, os olhos do nosso coração. Mostra para nós todas as riquezas de Cristo Jesus, tudo que há nele. E Paulo orando, então ele diz: nos concede esse espírito de revelação no pleno, diga pleno, conhecimento dele. Então veja, a primeira coisa que você precisa ter luz, e na verdade essa é a essência de tudo, é o pleno conhecimento de Jesus, porque toda a resposta de Deus é Cristo. Se você precisa de cura, a cura é Cristo. Se você precisa de solução no seu casamento, não é 10 passos para ser mais amável com a sua esposa, 5 passos para você não xingar o seu marido, 4 passos para concordar com os familiares. Não é uma questão de esforço próprio, de tentativas, é uma questão de colocar Cristo no centro. Quando você vir Jesus no seu casamento, ele cria harmonia. Amém? Se acabou a alegria, ele transforma a água em vinho. Você vai experimentar o melhor tempo do seu casamento. A resposta de Deus é Cristo. O mistério que estiver oculto, diz a Bíblia, e nos foi revelado, é Cristo em vós, a esperança da glória. Tudo que Deus tem está em Jesus. Toda a plenitude da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estão em Cristo Jesus. Então os seus olhos precisam ser abertos para ver Jesus. Muitas pessoas ensinam técnicas de aprimoramento, aperfeiçoamento profissional e tantas outras coisas, mas eu vou te dizer, o que nós precisamos pregar e ver é Jesus. A revelação de Deus é Cristo Jesus, no pleno conhecimento dele. Você entende isso? Aleluia. Precisamos enxergar o Senhor, porque ele é a resposta para tudo. Jesus é a resposta para tudo. Tudo deve mirar para Jesus. Eles têm que sair das sombras das páginas da Bíblia e ser revelado em realidade para você. Pleno conhecimento de Jesus. Paulo também diz: então iluminados os olhos do nosso coração, para sabermos, verso 18, qual é a esperança do seu chamamento. Um segundo aspecto da revelação é você enxergar o seu chamamento. Ouça, querido, se você está aqui, você foi chamado por Deus. Há uma comissão celestial dada por Deus, há uma missão, há um lugar certo, há um plano específico, há uma unção determinada, há um local determinado, há uma geografia específica, há um povo específico que Deus chamou você para estar, influenciar e manifestar Jesus. Você entende isso? Todos nós somos chamados. Todos. Se você fala: pastor, mas o Senhor me chamou para ser um empresário, você tem o chamado de ser empresário. O Senhor me chamou para ser pastor, você foi chamado para ser pastor. Não importa, nós somos filhos de Abraão, e Abraão é o homem chamado por Deus. Deus quer te mostrar que você tem um chamado, que você não pode perder a sua vida, se envolver com os negócios da vida e perder o seu chamado, perder o sentido do propósito eterno de Deus para você. Você não pode. E muitas pessoas às vezes se envolvem tanto e se embaraçam com os negócios da vida, que eles perdem a noção do chamado. Você tem que ter convicção de um chamado. Deus te chamou, Deus nos chamou. Aquele que predestinou, Ele nos chamou. Nós temos um ministério, nós temos um chamado. Há uma marca de unção sobre você, sobre a sua casa. Você tem uma casa sacerdotal. Deus te escolheu. Amém?
Uma das coisas que vai te dar âncora para a sua alma nos tempos de crise é saber que você foi chamado. Aleluia. Eu sei pela graça de Deus o que eu sou, e pela graça de Deus sou o que sou. Você é chamado por Deus. Paulo então diz que você tem que entender o seu chamamento. Outra coisa que você precisa entender: qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. A Bíblia diz que você é herdeiro com Cristo, e você é herdeiro de Deus. Há uma herança, e quem conquistou essa herança para você? Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Amém? Você é filho amado. Você tem acesso aos tesouros de Cristo Jesus, a toda a riqueza da pessoa de Cristo Jesus. O trono é o seu lar. Você tem herança, não só agora, mas herança eterna. Aleluia. E muitas pessoas vivem como mendigos nessa terra, mas você é filho do rei. Se você é filho do rei, você é um príncipe, uma princesa. Você recebeu dele a autoridade, você recebeu dele vida e paz, você recebeu um reino. Herança, ouviu? Herança. A graça disponibilizou para você herança. Você é um herdeiro, e ninguém vai tomar de você a herança, em nome de Jesus. Amém? O que é teu, é teu. E Paulo diz também, no verso 19, que esse espírito de sabedoria iluminados os olhos do coração, para você saber qual a suprema, diga suprema, suprema, máxima, maior grandeza do poder de Deus, seu poder para nós que cremos. Paulo diz também que você precisa conhecer o poder de Deus, a suprema grandeza do poder de Deus. A maior manifestação do poder de Deus não ocorreu quando Jesus veio em carne. Não ocorreu quando Jesus ressuscitou a Lázaro, 4 dias de morto. Não ocorreu a maior demonstração do poder de Deus quando Jesus andou sobre as águas ou aquietou as tempestades. A maior demonstração do poder de Deus ocorreu na ressurreição. Amém? Quando Jesus desceu às partes mais profundas da terra, ao abismo, e a Bíblia diz que a glória e a justiça de Deus tiraram ele de lá. A maior demonstração do poder de Deus, isto é, suprema grandeza deste poder para conosco que cremos, ocorreu na ressurreição. Então existe um poder de ressurreição que pertence a você. Paulo diz lá em Filipenses: para que eu possa o conhecer e o poder da sua ressurreição. Veja, você não precisa orar pedindo para Deus te dar poder. Você precisa orar para Deus abrir os olhos do seu coração, para você ver quão grande é o poder que está em você. Amém? Quão grande é a dimensão do poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. No capítulo 2 de Efésios, Paulo diz assim: Ele vos deu vida. Você estava morto, e assim como Cristo Jesus no inferno foi ressuscitado pelo poder de Deus, Deus te deu vida. Significa que a vida que você recebeu é o poder da ressurreição de Cristo. Amém? Por isso que Jesus disse: eis que eu vos dou a autoridade. Eu recebi autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Não há demônio algum, não há principado, potestade, pode batuqueiro, pode todo mundo se reunir, pode o inferno se levantar. O maior poder e expressão deste poder está em você, no poder da ressurreição de Jesus. Amém? Você não vê Paulo orando para que os irmãos recebam poder. Não existe essa oração. Ó Deus, dá-nos mais poder. Nós oramos, né? Senhor, nos dá poder. A minha vida estou tão fraco, tão intimidado. Não, o que você precisa ter é luz. Porque quando você vir quem você é, ai, coitado do diabo. Quando você descobrir quem você é e a riqueza e o banquete que está à sua disposição, simplesmente porque você é filho amado, a sua herança de autoridade, nós vamos revolucionar o mundo, o nosso mundo. Sua família vai ser revolucionada, amém? E só para você entender um pouquinho, amém? Segura aí, amém? Nós só estamos aquecendo, amém? Veja, lendo o final do verso 19,
segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Está aí a maior demonstração do poder, amém? E fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas, verso 22, debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele vos deu vida. Deixa eu explicar um pouco esse texto. Paulo está dizendo: o mesmo poder que fez Jesus assentar acima de todo principado, de todo nome que se possa referir, de todo Exu, demônio, Satanás, Lúcifer, de todos tranca-tudo, tranca-rua, da Padilha 7 saias, 9 saias, seja lá o que for, de qualquer Exu caveira, demônio da morte, Nosferatus, Beelzebu, seja ele quem for, qualquer principado e o próprio Satanás, todos eles estão debaixo dos pés da igreja, Você é o corpo de Cristo Jesus, e os pés falam de nós. Nós estamos possuindo a terra para o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reivindicando a autoridade do reino de Cristo Jesus. Significa que todo demônio está debaixo dos seus pés. Amém? Você não precisa temer coisa nenhuma. Em nome de Jesus Cristo, eu confronto agora todo demônio mentiroso na sua história. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu digo que toda força do diabo, toda ilusão, toda ação do diabo mentirosa contra você é desfeita agora em nome de Jesus. Levanta a sua mão e diga: eu sou livre. Amém. Quando você tiver que olhar para o diabo, você tem que olhar para baixo. Eu gosto de às vezes orar sentado. Algumas pessoas falam: não, batalha espiritual, você tem que ficar de pé e gesticular. Não precisa não. Se assente, descanse um pouco e diga: diabo, em o nome do Senhor Jesus, eu estou assentado com Ele acima de toda a tua força, de todo o teu poder, e nessa posição você comanda em autoridade. Vai ter que soltar. Você não precisa de libertação, querido. A libertação já foi conquistada. Você precisa ver. Você entende isso? Amém? Você entende que você precisa pedir: Senhor, abre os meus olhos. Humildemente você tem que pedir para o Senhor: Senhor, abre os meus olhos. Me dá o espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos do meu coração, para que eu veja. Pare de pedir o que já é seu. Apenas peça para Deus te mostrar. Está muito perto de você. Está muito junto de você. Amém? Glórias a Deus. Diga: revelação é ver como Deus vê. Amém? Então o pensamento de Deus não é que nós lhe peçamos para fazer algo que precisa ser feito. Não, ao contrário. Deus quer que você peça para que os seus olhos sejam abertos e você veja. Essa é a nossa necessidade. Vê. Amém? 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 Quem está alegre, diga amém. Amém. Projeta para mim Efésios capítulo 1, verso 1. Eu vou correr agora e você tem que ficar ligado comigo aí. Bem, vai até o verso 15 aí, brother. Depois volta para 1. Verso 15, rápido isso. Diz assim: por isso, diga por isso. Então eu vou te dizer um monte de coisa. Presta atenção. Ei, não durma. Eu vou te dizer um monte de coisa. Ok? E aí eu vou dizer então no verso 15 como Paulo: por causa de tudo isso que eu te disse agora. Então veja que nós no verso 17, sobe só para eles verem o 17. Para que o Deus de nosso Senhor, Paulo ora por iluminação no coração. Entendeu? Por causa de tudo isso que você tem e não vê. Então volta para o verso 1. E eu não tenho tempo para, obviamente, discorrer sobre esses pontos, mas vale a pena para abastecer a sua fé nessa hora, quando nós formos orar. Paulo está dizendo então: por causa de tudo isso que eu vou ler para você, só vou ler.
você precisa ter luz para ver. Ele disse: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, aos santos que vivem em Porto Alegre e fiéis em Cristo Jesus. Diga: sou eu, amém. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verso 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, você já é abençoado com tudo o que precisa nele. Assim como te escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. Você foi marcado para ele, para a adoção de filhos. Você é filho por meio de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus, beneplácito de sua vontade. Você é para o louvor da sua glória, de sua graça, que ele te concedeu gratuitamente no amado, no qual você tem a redenção pelo sangue de Jesus, a remissão dos seus pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre você, em toda sabedoria, em toda prudência, desvendando para você o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos feitos. Você foi feito herança, você foi predestinado, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de você ser para louvor da sua glória. Você que de antemão espera em Cristo, em quem você também, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Você foi selado, o qual é o penhor da nossa herança. Bem, o seu corpo vai receber um novo corpo, e a garantia que o seu corpo vai ser um novo corpo é o selo do Espírito Santo que habita em você. Amém. E aí ele diz: penhor da herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso, ora para Deus abrir os olhos do seu coração, para que você veja. Bata o seu pé e diz aí: eu já sou abençoado. Está precisando de recursos financeiros? Diga: em nome de Jesus Cristo, venham recursos financeiros. Isso é autoridade, é autoridade. Existem problemas na sua casa, dá uma palavra de comando em nome de Jesus Cristo. Situação, tempestade, mude agora. Eu invoco paz sobre meus filhos. Venha a bênção do Altíssimo. Amém? Amém? Tudo isso é teu, tudo isso é nosso. Pastor, mas como é isso? Nós precisamos humildemente orar todos os dias para Deus iluminar o nosso coração e enxergar toda a obra consumada de Jesus. Amém? Isso é revelação. Glórias a Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Pleno conhecimento de Jesus. Uma das declarações de Cristo, são muitas, mas ele disse assim: eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o nome que Deus revelou para Moisés quando foi libertar o povo de Israel. Moisés disse: Senhor, mas quem eu vou dizer que é o Senhor? E Deus disse para ele: diga que o eu sou te enviou. No hebraico eles não conjugam a primeira pessoa no verbo ser, porque o eu sou para eles é Deus. Por isso que quando Jesus disse eu sou, eles pegaram em pedras para atirar em Jesus. Mas o eu sou significa que Deus é. Amém? Por isso que Hebreus 11:6 diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele é. Diga, Ele é. Então presta atenção. O pleno conhecimento de Jesus, a revelação de Jesus, te levará a entender que Deus transcende o tempo. Para nós e a nossa mente, o nosso raciocínio, tudo é assim: passado, presente e futuro. Você não consegue sair disso. Todo o raciocínio da sabedoria humana, e nós estamos inserindo no tempo, é
aconteceu isso para mim no passado, olha só o que está acontecendo, mas eu espero que mude isso no futuro. É passado, presente e futuro. Mas para Deus não, para Deus tudo é agora. Entendeu? Você tem que se aproximar e crer que Deus é agora. Essa é a fé que agrada a Deus. Por exemplo, 1 João 1,7, a Bíblia diz assim, 1,7: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos purifica, está no presente. Então veja, os seus pecados não é uma questão de você pensar no passado. Há 2000 e poucos anos atrás, Jesus derramou o sangue, então lá os seus pecados foram perdoados. Não, quando você tem o pleno entendimento de Jesus, você vai descobrir que para Deus, tudo que era, é e sempre será, porque é um eterno presente, é um agora. Amém? Então veja, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica agora. É como se você estivesse debaixo de uma cachoeira do sangue de Jesus. Agora o sangue está perdoando os seus pecados, e daqui a pouco Ele continua perdoando os seus pecados. A cruz é uma realidade agora. A cruz não é uma coisa do passado, na visão de Deus. A cruz é algo do presente, porque Deus não tem passado nem futuro. Ele é o eu sou. Todas as suas crises, tempestades, aflições passarão, mas Deus permanece. Tudo vem e vai, todo tempo acaba, as coisas desvanecem, mas Deus permanece o mesmo. E aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus é, amém? Então o seu milagre não é para amanhã, é para agora. Levanta a sua mão e diz: o meu milagre é para agora. Hoje, agora. Recebe o seu milagre agora. É agora. Você sai com ele agora. Porque quando você se aproxima da presença, é agora. Creia que é agora. Isso mata muitas pessoas, porque elas ficam: quando será? Para Deus é. Isso é poderoso, não é? Há outras declarações de Jesus Cristo. Aleluia. Preocupado aqui com o horário. Amém. Uma declaração que eu acho fascinante do conhecimento dele é que ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Oi. Eu sou a ressurreição e a vida. Significa que qualquer coisa que estiver morta, ao estar diante de Jesus, ressuscita. Amém. Ele disse: aquele que está morto, ressuscita, e quem está vivo, não morre. Amém. Amém. Nada, nenhum sonho de Deus na sua vida morrerá. Tudo aquilo que Deus colocou dentro de você não morrerá. Todo o propósito de Deus não morrerá, porque o eu sou, a ressurreição e a vida está em você. É agora. Amém. Amanhã, quando chegar, não é mais o futuro, é o presente. Deus já está lá. Amém. A sua mente não entende, mas todas as coisas já aconteceram. Na visão de Deus, você já é o vencedor, que venceu pelo sangue e pela palavra do Cordeiro. Amém? Para Deus, somos já a habitação eterna. Amém? Porque Ele é. Aleluia! Ele é a minha cura, Ele é a minha segurança, Ele é a minha provisão, Ele é a minha paz, Ele é a minha alegria, Ele é a minha mente, Ele é a minha sabedoria, Ele é a minha luz. Agora, amém? Isso é maravilhoso. O eu sou. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém, amém. 2 Coríntios 5,16, Paulo diz assim: se antes conhecíamos Cristo na carne, agora não mais. Ele está falando de revelação. Revelação é um conhecimento que sai, que tem origem no seu espírito. Amém? E para que ele seja efetivado na consciência da sua mente,
o seu coração precisa receber luz, porque o coração é como uma porta, dele procede a fontes da vida, diz a Bíblia. Se o seu coração for fechado, não há luz. Se os olhos do seu coração estiverem fechados, não há luz. Se não há luz, não há revelação, e você anda na cegueira espiritual. Jesus dizendo para os discípulos: vocês não compreenderam ainda? Por acaso o coração de vocês está endurecido? A revelação se origina no coração. Amém? O Espírito recebe, mas o coração é iluminado. Por isso o coração diante de Deus é muito importante. Paulo fala assim que nós daqui diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, o que é conhecer Cristo segundo a carne? É o Cristo histórico. É o Cristo que veio na história, ele foi um profeta, ele foi um bom homem, ele foi um mártir, morreu como outros morreram. Esse é o Cristo histórico. Mas nós não conhecemos o Cristo histórico, nós conhecemos o Cristo vivo, poder de Deus, o Filho de Deus, o enviado de Deus. Amém? Nós conhecemos ele no Espírito. Nós conhecemos no Espírito. Amém? Essa é a revelação. Então Paulo por diversas vezes orava por revelação. Ele orava por revelação sobre o amor e a profundidade do amor de Deus para com os discípulos. Ele orava para que os discípulos tivessem toda a percepção espiritual, tivessem toda a riqueza do pleno conhecimento da sabedoria espiritual. Ou seja, a oração bíblica é por luz só. Porque se eu e você virmos, tudo muda. Amém? Tudo muda. Louvado seja Deus. Bem, características da revelação de Deus. O que ela produz em você? Primeiro, ela produz vida. Diga vida. Jesus disse: as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Quando você recebe revelação de Deus, quando os olhos são iluminados, você tem vida, vigor da vida, toda morte sai. Você vai perceber que toda religião é morte. Toda pessoa que não possui espírito de revelação, ela é fria, ela não é tocada pelas coisas do céu, ela é apática, não existe o transbordar do Espírito nela. Ela é uma pessoa indiferente às vezes para as coisas de Deus, porque não há vida. Ela decide pela razão. Veja, existem dois princípios de vida. Quando Deus criou Adão, ele colocou diante de Adão a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal pode ser chamada de árvore do certo e errado. Diga certo e errado. E aí ele colocou a outra árvore, a árvore da vida. Deus criou Adão num ato soberano, mas para manter a vida de Adão em comunhão com Deus, Deus disse: você come da vida. Isso é um princípio. Você deve decidir as coisas somente pela vida. Um cristão não deveria decidir pelo certo e errado, jamais. Quando você descobre que o padrão divino é a vida, porque Jesus veio te dar vida, e em você mora a vida do Espírito Santo de Deus, a pessoa do Espírito mora em você. Paulo falou: já não mais eu, mas Cristo vive em mim. É Ele que vive em mim, não eu, mas Ele vive em mim. E esse viver é pela fé. Então você não ia decidir pelo certo e errado, porque quando você decide pelo certo e pelo errado, você decide pela lei. A lei é baseada no certo e no errado, mas as coisas do Espírito são baseadas na vida. Então você deveria preocupar se tudo que você faz flui a vida ou abafa a vida. A unção que há dentro de você, quando você decide por algo, a unção flui ou a unção se retrai. Tudo que é de Deus deve ser decidido pela vida, não é pelo conhecimento, não é pelo arrazoamento da mente. Isso aqui não tem problema, eu já sou maior de idade, eu posso isso, os outros fazem também, por que eu não posso fazer? Está certo eu fazer, pastor? Não sei, depende da vida. O que a vida te diz? Você deveria perguntar sempre: isso
contribui para a vida que há em mim ou não. Esses seus pensamentos estão alimentando vida e paz em você? Eles te aproximam diante de Deus? O que você assiste, os relacionamentos que você tem, olha para dentro, querido, olha para dentro, volte-se para o seu coração, perceba o seu coração, o Espírito Santo iluminará o seu coração. Você vai saber, não pela razão, mas pela vida. Entendeu isso? Às vezes o que você está fazendo é certo para todo mundo, não há nada de errado no que você faz, mas há algo que a vida restringe. Se a vida restringe, é não, porque o padrão de Deus é vida. Então o que um pode fazer, se ele nem disser é vida, você não necessariamente pode fazer também. Você entende isso? Seu relacionamento, perceba a vida, perceba a consciência do seu espírito, se as suas respostas, se a sua correção para os seus discípulos, se a sua atitude, isso não tem nada a ver comigo. Se a tua decisão, a vida aumenta e flui como um rio, ou se ela restringe. Revelação traz vida. Amém? Jesus é a palavra de Deus, e a Bíblia diz: nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Quando eu recebo a revelação, eu recebo luz. Amém? Luz. Louvado seja Deus. Revelação produz também fé. Romanos 10, 17, um texto muito conhecido diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra. A palavra ali é rema. Você sabe que duas palavras gregas foram traduzidas por palavra no Novo Testamento. Uma delas é logos, ou em grego se fala logos, e a outra rema. Logos e rema. Logos significa palavra escrita. Jesus disse: a letra mata. Muitas pessoas, elas não se preocupam com a palavra rema. O que é a palavra rema? É a palavra iluminada pelo Espírito. O Espírito Santo pega a palavra escrita, ilumina para você. Quando ele ilumina, isso é revelação. Amém? E quando você recebe palavra rema, a fé vem. Amém? Você está prestando atenção? Amém. Se você receber a palavra no coração, você pode receber rema. Seu coração pode ser iluminado. Mas às vezes a sua mente está tão preocupada, às vezes você não concorda, às vezes sua mente rebate a uma verdade e você não deixa que essa verdade assente no seu coração. Tiago diz que nós devemos acolher com mansidão a rema em nós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Diga amém. Diga: eu ouço com o coração. Ela gera isso em você. Amém? E vai ser de fé em fé, porque a revelação é progressiva. É como uma lâmpada. Você tem 10 watts, é uma luz fraca. Você tem 100 watts, é uma luz mais forte. Você tem 1000 watts, é uma luz muito forte. Você tem 10.000 watts, você tem uma luz mais intensa, porque o seu caminhar é de revelação em revelação, de fé em fé. Quando você recebe luz, você cresce em fé. Amém? Você recebe revelação, você recebe vida, palavra revelada, mas o Espírito Santo, vida. É assim que Deus transforma o caos. Em Gênesis, o Espírito pairava sobre o abismo, Deus falou e luz veio. Antes de Deus separar o caos, Deus organizar, por assim dizer, a terra, 3 coisas vieram. Veio o Espírito, veio a palavra e veio a luz. Porque a luz é a vida. Você precisa orar para Deus iluminar o seu coração. Pai, abre os olhos do meu coração, me faz ver, Senhor. Eu não consigo ver aonde está. Senhor, me mostra. E Deus vai mostrar.
porque você tem o que você pede, amém? E vai avançar mais e mais. A revelação também gera mudança, diga mudança. Isso é visto em Mateus 16, nós não vamos ler só por causa do tempo. Jesus diz assim: quem dizem lá fora que eu sou? Ele pergunta para os discípulos. E Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus te revelou. Veja, a revelação tem origem sempre em Deus. O Pai revelou, e por causa dessa revelação, Jesus disse para Pedro: você também não é mais Simão, cana agitada, você é Pedro. Pedro significa pedra. Jesus é rocha, Deus é como a pedra de jaspe. A revelação transformou o vulnerável Pedro numa rocha. Quando você recebe revelação, você muda. Ah, pastor, o que está faltando na minha vida? Ver. Você devia orar, você deveria se dedicar, pedir para Deus te mostrar. Parar de ficar correndo para lá e para cá, tentando descobrir alguma revelação para solucionar o seu problema. Ah, eu preciso de algum aconselhamento para resolver a minha vida. Não, você precisa de luz do Espírito Santo. Tudo está à sua disposição. Você precisa da luz de Deus, porque na luz de Deus você vê. Amém? Ouviu isso? Você precisa da vida da palavra. Você precisa clamar pela palavra revelada, pela rema de Deus. Você precisa clamar pela palavra viva, e não só por um conhecimento mental. Há pessoas que são capazes de citar a Bíblia, mas não mudam. Elas não conseguem crer. Eu conheço pessoas que já fizeram 5 vezes o curso Casados para Sempre, e o casamento continua por um fio de estopa queimado. Eles sabem tudo. Não, eu já sei. Não, eu já ouvi. Eles já foram no encontro 4 vezes. Encontro 1, encontro, retorno. De volta para o retorno 2. De volta para o retorno mais uma vez. Porque eles precisam de algo. O que você precisa é luz. Ore por luz. Deus me mostra, e Ele vai te mostrar. Amém? Essa é a nossa maior necessidade para o progresso espiritual. Gera mudança em nós, é a palavra da verdade. E a revelação também nos sustenta na tentação. Há muitas tentações. O diabo ataca. Sabe, existem origens para os problemas da vida. Um deles é ataque do diabo. É duro quando você não percebe que o diabo está atacando e acha que é o seu irmão que está atacando, e acha que é as circunstâncias, e pensa que é Deus o seu pai, e é o diabo. O diabo te tenta de várias maneiras. Normalmente quando falamos tentação, você pensa em pecado sexual. Não, mas o diabo tenta você para desistir. Fala: ah, você vai mesmo fazer isso? Para com isso, não vai dar certo. O diabo tenta os pastores. Quantos pastores tentando desistir? Fala: ah, não, eu errei, não deu certo o meu chamado. O diabo tenta as pessoas a desistirem. Você acha que o diabo vai promover alguém para ser um pastor? Para fazer algo para Deus? Alguém sente de dar uma oferta significativa para o Senhor, e aí o diabo vem e fala: você vai fazer isso? Não faça isso. O diabo tenta as pessoas para não dar a Deus. Há muitas tentações, mas a revelação te faz vencer. O diabo tentou Jesus, e Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a rema, de toda rema que sai da boca de Deus. Então é a revelação que te faz vencer a tentação. Amém? Que te faz vencer o pecado, as ciladas do pecado. É luz, porque quando você vir, tudo muda. Aleluia. Amém? E o Pai vai acender as lâmpadas, amém, no seu espírito, no seu coração, em nome de Jesus. Há alguns princípios para se obter revelação. 2 Coríntios 4:6. Os irmãos estão comigo? Amém. Eu sei que são muitos textos, mas segura aí.
Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O texto é lindo e há um paralelo de Gênesis 1, do caos, das trevas, do abismo, como eu falei. Deus já resplandeceu em nosso coração. Veja, Deus vai derramar luz no nosso coração. Amém? Então o nosso coração precisa receber luz. Daí a revelação está conectada ao coração do homem. Se o seu coração for bom, todo o seu corpo será bom. Quando a Bíblia diz: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. O que são os olhos na Bíblia? Que tipo são os olhos? É ver. E o que é ver? É luz. Amém? É revelação. Quando você tem revelação, todo o seu corpo será cheio de luz. A coisa mais preciosa na terra é recebermos revelação daquilo que está no coração do Pai. Isso é o mais precioso. Você não deveria andar um dia sem pedir para Deus colocar no seu coração uma palavra que arde, que queima. Isso vai motivar você. Quando você tem luz, a luz também gera intimidade, conhecimento da face de Deus em Cristo Jesus. Você vai sentir o amor de Deus. Uma coisa é você saber que Deus te ama. Amém? Mas a outra coisa é você tocar no amor de Deus. Amém? Uma coisa é você falar: eu sei, Ele é meu Pai. Mas um dia é você tocar no seu Pai. Isso vai mudar a sua história. Isso acaba com as suas crises. Isso define a sua identidade. Luz, amém? Então está associada ao coração. Primeiro aspecto, para você receber luz, revelação, você precisa estar cheio da palavra Logos. Diga: cheio da palavra de Deus. Paulo fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós. A palavra Logos escrita é a matéria-prima do Espírito para confeccionar revelação. Rema. Então você tem que ser um amante da palavra. Jesus disse: quem me ama, ama a minha palavra. Amar a Bíblia. Hoje nós temos à disposição a Bíblia gravada, né? Eu costumo fazer caminhadas e colocar a Bíblia gravada. Às vezes eu fico ouvindo uma carta, várias vezes durante um dia, e ouvindo a palavra de Deus. Você às vezes está lá num hospital, uma cirurgia, ou algo até mais grave. Em vez de você estar assistindo telejornal, assistindo uma novela, coloca o áudio da palavra de Deus. Você não entende? Princípios espirituais. O Espírito não produzirá revelação do nada. Ele produzirá revelação da palavra. Porque primeiro é o natural, depois o espiritual, diz a Bíblia. E olha, se existe uma resistência maldita que tem que cair, é a falta de desejo pela palavra. Quando nós chamamos você para os cursos, você fala: mas a distância. A Bíblia diz que Jacó trabalhou 7 anos para ter Raquel. E os 7 anos lhe pareceram como poucos dias, porque ele muito a amava. Você tem que amar a palavra de Deus, querido. Você não deveria iniciar o dia, não deveria andar durante o dia sem receber uma porção no seu coração da palavra de Deus. A Bíblia diz que o seu caminho vai prosperar quando você medita nela de dia e de noite. Você não encontra solução para as crises da vida, para as tempestades da vida. Você precisa se aproximar da palavra. Você precisa ser como uma esponja imersa na água. Quando se tira uma esponja que foi imersa na água e você toca nela, o que sai dela? Água. Assim, quando as circunstâncias tocarem você, quando as pessoas falarem mal de você, em vez de você revidar a afronta, você libera uma palavra de bênção.
porque a boca fala do que o coração está cheio. Você precisa encher seu coração de Bíblia. Ouviu, irmã querida? Você precisa ouvir a palavra de Deus, encher-se da palavra de Deus, não dos pensamentos do mundo. Ah, mas eu já sei. Esse é um tipo de coração que se fecha e não recebe revelação. É quando acha que sabe. Eu já ouvi. Não importa se você ouviu 1, 10 vezes. Deus é inesgotável. Amém? Cheio da palavra. Ler a palavra, ouvir a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra. Você precisa ter a Bíblia. Tenha no celular, tenha no seu iPad, tenha no carro, tenha em casa. Mas se relacione com a Bíblia escrita. Amém? Crie um plano de leitura da Bíblia. Crie um grupo de leitura da Bíblia. Não importa o que você vai fazer, mas você precisa diariamente se relacionar com a palavra de Deus. Amém? E com o Logos, que é a palavra escrita, o Espírito fala com você. É a palavra vivificada, é a palavra rema. E de repente você diz: uau! Agora entendi. Você até sabia na mente, mas de repente você vê. Quando você vê, sua vida muda. Amém? Então pare de chorar com os problemas da vida, querido. Pare de chorar, querida. Ah, pastor, mas olha só o que aconteceu. Pare de chorar, mergulhe na palavra. Que os seus lábios falem a palavra de Deus, porque elas vão construir o seu mundo. Palavra, cheio da palavra, amém? Ah, pastor, eu quero revelação. Cheio da palavra escrita. Tem que ter a palavra de Deus. Segundo, um coração consagrado a Deus. Diga consagrado. Um exemplo de um coração consagrado que perdeu luz é Sansão. Lá em Juízes conta a história de Sansão. Sansão era um nazireu. João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Você que está grávida, papai, que está grávido com a mamãe, impõe as mãos na barriga dela e ore para o seu filho, sua filha, ser cheio do Espírito Santo. Porque as crianças podem ser cheias do Espírito Santo desde o ventre materno, que João Batista era. Amém? Nós precisamos ensinar. Hoje eu estava aqui e tinha um rapazinho andando comigo aqui, orando. E ele falava: ora em línguas, ora em línguas. Ministre sobre ele o Espírito Santo, seu filho. Porque as crianças podem ser cheias desde o ventre materno, diz a Bíblia. Amém? Cheios de Deus, cheios de Deus, cheios do Espírito. Bem, Sansão era também consagrado desde o ventre. E ele não podia tocar em morte, porque era o princípio da vida. Ele não podia cortar o cabelo, porque cabelo na Bíblia é autoridade. Isso simbolizava que a autoridade suprema e única da vida dele era Deus. E ele não podia beber nada de vinho, fruto da uva, porque a uva, o vinho tem o símbolo da alegria. E ele era separado da alegria do mundo, porque a alegria dele era o Senhor. Mas a Bíblia diz que Sansão era um homem muito ungido. Você, bem, conhece mais ou menos a história dele. Não era um homem como Schwarzenegger. Alguns pensam que ele era um Hércules, como na mitologia grega, forte, musculoso, nada disso. Era um homem franzinho. E daí vinha a admiração dos inimigos. Como um homem daquele pode tomar um portão de ferro de uma cidade e carregar sobre os ombros, subindo uma montanha? Bem, ele era ungido pelo Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia diz que por causa da sua consagração, ele não podia tocar nessas coisas que eu falei. Mas ele começou a brincar com essas coisas e tocou nessas coisas. E os seus olhos foram furados pelo inimigo. Ele perdeu a visão. Um coração consagrado significa um coração totalmente voltado para Deus. Ouviu isso? Se você quer receber muita luz de Deus, luz, que as pessoas vão ficar de boca aberta a ouvir as palavras que sairão da sua boca, você precisa ter um coração totalmente para Deus. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus na sua vida.
Você sabe que um negócio pode ocupar o lugar de Deus na sua vida? Porque as pessoas se consagram às coisas. Um médico, para ser um bom médico, ele tem que ser consagrado à medicina. Um professor, para ser um bom professor de matemática, ele tem que se consagrar ao estudo da matemática. Você não consegue se consagrar a duas coisas. Ou é a Jesus, ou é a outra coisa. Você entende isso? Então, independente do que você faz na vida, certifique-se que o seu coração é totalmente dele. Que ele é o primeiro. Só existe um trono no seu coração. E quem está lá? Quem está lá? Tem que ser o Senhor Jesus. Quando você tem um coração voltado para Deus, você pode até, como Moisés, fazer coisas erradas, ir para o deserto, mas Deus vai te achar. Porque um coração consagrado é de Deus. E Deus só pode usar aquilo que é dele. Se você não lidera o coração, por isso que o salmista diz, que o Senhor diz: filho meu, dá-me o teu coração. Isso é um coração consagrado para Deus. Amém? Então, cheio da palavra de Deus, coração consagrado a Deus, um nazireu. Você vive para Deus. Paulo fala: por ele vivemos, existimos e nos movemos. Amém? Então, veja, existem muitas coisas que podem roubar a consagração, desfocar você do propósito de Deus. O pecado pode fazer isso. Em Efésios 4, Paulo fala da dureza do coração, que gera insensibilidade. Então, o pecado gera insensibilidade no coração. Não brinque com o pecado. O pecado tem o poder de tirar a sensibilidade do coração. O pecado, ele é como um fio de lã. Uma volta, você quebra facinho. 2 voltas, você quebra facinho. Mas se você não se desembaraça de todo o peso e pecado que tenazmente te assedia, daqui a pouco ele é uma corda que te faz cair. Compreende isso? Então você precisa ter um coração consagrado a Deus. Amém? Um coração ensinável, diga ensinável. Coração ensinável é um coração humilde, diz a Bíblia. Não seja sábio aos seus próprios olhos. E existem 2 problemas nessa questão de um coração ensinável. Um são aqueles que nós falamos que tem um complexo de Adão. Porque Adão só ouvia de Deus, porque não tinha mais ninguém. Tem pessoas que dizem assim: não, o Espírito Santo falou comigo. Mas irmão, considere isso. Não, o Espírito Santo já falou comigo. E se você insistir com ele, ele vai embora. Porque o Espírito Santo falou com ele. Ele só não sabe que o que Deus quer te ensinar é a humildade do coração. Porque Deus quer te dar luz, e Ele não pode dar luz para um coração orgulhoso. Então Deus vai esconder sabedoria num irmão que sabe menos que você, só para que você aprenda a ouvir. É fácil ouvir de quem sabe mais do que você, mas é difícil ouvir daquele que aparentemente é inferior a você. Mas Deus esconde pérolas nas coisas mais simples da vida. Ele diz: preguiçoso, vai aprender prosperidade com a formiga. Então, se você quer aprender prosperidade, vai um dia no formigueiro e gasta lá algumas horas. As coisas pequenas, muitas delas escondem a sabedoria dos céus. Um coração ensinável é um coração capaz de ouvir, de considerar. Mas pessoas, na sua arrogância, no complexo de Adão, falam: não, só ouço de Deus. Sim, e se um anjo, como apareceu a Maomé, aparecesse a você e te desse uma nova religião, o Alcorão, a nova Bíblia, você seria como ele? Se um anjo de luz aparecer a você, o diabo pode se camuflar, diz a Bíblia, num anjo de luz, e disser a você alguma coisa contrária à palavra de Deus, ou um princípio de Deus, a Bíblia diz: seja maldição, anátema na sua vida.
Não, mas Deus falou comigo. Não, irmão, tem alguma coisa errada nisso. A quem você se submete? Ouça, filho. Ouça, filha. A sabedoria está oculta na humildade. Quando Deus dá uma revelação para alguém, Deus não dará para você, mas Ele espera que você, pela humildade, aprenda a receber com seu irmão. Sabe por que muitas igrejas perdem o mover de Deus? Porque se Deus dá uma revelação para determinada igreja, nós devemos ter a humildade de receber deles. Mas se nós formos como Adão, não, só de Deus. Se em nosso meio existiam os partidos como havia em Coríntios, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e os que eram só de Cristo. Tinha lá o grupo que era só de Cristo. Não, eu vou orar para ver se o Espírito Santo realmente está dizendo o que você está dizendo. Eu nunca vi uma pessoa assim que tomasse decisões ou fizesse coisas que dessem certo. Nunca vi. Porque o que opera é o espírito orgulhoso. Quanto mais luz você tem, ouça isso, querido, quanto mais luz você tem, mais você se vê como Paulo: de todos eu sou o principal pecador. Entendeu isso? Quanto mais luz você tem, mais humildade você tem, e mais você é capaz de se assentar aqui para ouvir da palavra de Deus. Lá na célula, para ouvir e aprender com seus irmãos. Não, eu sei tudo. Esse é o outro problema. Não, eu já sei. Isso aí que o pastor está falando, isso aí, eu já ouvi isso aí. Claro que eu sei, espírito, alma e corpo. Isso aí eu já sabia, não, eu vi o pastor, ele pregou, o outro também pregou, eu já estudei, eu já falei sobre isso. Esse é o tipo de coração que não recebe luz. Ele tem um monte de conhecimento mental, mas não tem revelação, não tem luz. Porque para você receber luz, você precisa ter um coração ensinável. E um coração ensinável é um coração sábio e humilde. Amém? Humilde diante de Deus. Eu quero aprender. Porque muitas pessoas não se importam de vir para o culto. Elas trocam por qualquer coisa. Alguns gostam da empolgação da carne, penso eu, né? Deve ser isso. Ou do descanso do corpo, penso eu também. Mas você que veio aqui, é porque certamente você tem um coração ensinável, porque você quer ouvir da palavra de Deus. E quando você tem esse coração, querido, você recebe luz. Luz. Amém? Deus, como diz a Bíblia, te torna um luzeiro no mundo. Sabe aqueles luzeiros, aqueles faróis que dão direção aos barcos, aos navios no meio da tempestade, na negridão da noite? Você é assim, a sua casa é assim. Você é um luzeiro cheio de luz, vai iluminar o caminho de muitas pessoas. Amém? Simplesmente porque você ama ouvir a palavra de Deus. Lá em Apocalipse 3, Jesus repreende a igreja de Laodiceia. Eu não vou ler o texto, mas lá diz assim: Jesus repreendendo diz: vocês se dizem ricos e abastados, vocês não sabem que são pobres, cegos e nus. Cegueira. Aconselho-te que compre de mim colírio para que vejas. Lembre-se, visão, ver, fala de revelação. Por que aquela igreja não via? É a igreja que o Senhor bate. O Senhor está do lado de fora, ninguém ouve, ninguém discerne, por causa do orgulho. Se existe uma coisa que você tem que jogar por terra, é o orgulho e toda expressão da glória humana. Não confie na sua carne. Ouviu isso? Se você quer receber de Deus luz, não confie na sua carne. Mas tem ouvidos para ouvir, como dizem os portugueses. Ouvidos a ouvir. Amém? Glórias a Deus, diga aleluia. Um coração também sem véu, diga sem véu. 2 Coríntios 3,15, projeta esse texto para mim. Paulo fala sobre o coração com véu.
Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então existe um véu espiritual, obviamente, no coração. É um tipo do véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar. Mas quando Jesus morreu e declarou que estava consumado, o véu se rasgou de alto a baixo. Ou seja, espírito e alma se misturaram. A luz do Santo dos Santos iluminou o santo lugar. Mas aqui o véu representa a lei. A lei. Todas as obras de justiça. A justiça própria, que é a origem do orgulho, da confiança na carne, de mérito humano. Eu fiz e Deus tem que fazer. Eu orei, eu jejuei, eu fiz isso e Ele tem que curar. Eu dei isso, então Ele tem que devolver. É quando você tem o pensamento que fez algo, e porque você fez algo, Deus vai ter que fazer para você. Isso é a lei, é a base da lei. A base da lei é o certo e errado pelo que eu faço. Não é a base da vida, você está entendendo? E se houver véu em você, não há luz. Não há luz. Então você precisa deixar as obras da carne. Lá em Filipenses 3, 8 e 9, rapidinho. Filipenses FP 3, 8. Paulo diz o seguinte: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor. Lembra que o Espírito de revelação, a iluminação no seu coração é para o pleno conhecimento de Jesus. Aqui Paulo fala do sublimidade. A sublimidade, o conhecimento mais apurado, mais belo, mais sublime do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder de sua ressurreição. Eu já falei desse poder, amém? Mas se você não abandonar o véu, não há luz. O véu está no coração. Tem pessoas que são cabeça dura no coração. Ah, eu acho assim, porque sempre foi assim. Nós sempre fizemos desse jeito. Já faz 1894 anos que é assim que nós pensamos. Não estão abertos para ouvir. Não tem um coração ensinável. Não, eu acho que tem que ser assim. Se o Espírito Santo sentar aqui na plataforma e fazer oi para você, você fala: quem é aquele sujeito estranho ali? Se as 7 tochas aparecerem aqui, você vai falar: que coisa estranha, o que é isso? Tem pessoas que no meio do louvor, Deus habita no meio dos louvores, eles não percebem o Espírito. Há uma indiferença completa. Aonde está o problema? No pecado? Não, o pecado não te afasta de Deus, porque o sangue te purifica. Você entra na presença de Deus e há uma cachoeira do sangue de Jesus constantemente te limpando. Não é o pecado que te afasta de Deus, mas uma consciência religiosa, sim, baseada no mérito. Em vez de você correr por os braços do Pai, em vez de você se aproximar com um coração sincero, é isso aí mesmo, mas eu estou aqui, Pai, para adorar a Ti, para receber do Teu amor. Quando você tem esse coração, você recebe luz. Joga fora o véu, amém? Paulo coloca as suas qualificações aqui, naturais. Ele diz: nós que não confiamos na carne, que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo. Você tem que aprender a adorar a Deus no Espírito. Ouviu, amado? Adora a Deus, aprenda a louvar a Deus, abrir a sua boca cantando desafinado. Alguns irmãos são tão desafinados que dói aos nossos ouvidos. Tudo bem, mas para Deus tudo é harmonioso. Para Deus é a voz de um filho amado, apaixonado por Ele. Mas abra essa boca, santo de Deus, e louve a Deus. É uma maneira de você exercitar o seu espírito, amém? E por fim, um coração limpo. Mateus 5:8
Jesus diz que o coração limpo, a expressão limpo aqui, bem-aventurados limpos de coração, os limpos de coração, mais uma vez é o coração, porque verão a Deus. Isso não significa ter uma visão real, física de Deus, mas é um encontro com Deus. Verão a revelação de Deus em Cristo Jesus, Deus na face de Cristo Jesus, haverá luz no coração. Mas o que é um coração limpo? E a expressão no original também é puro. Uma coisa limpa, se eu tiver aqui uma água e não tiver nenhuma sujeira nela, ela é uma água potável, ela é limpa, amém? Se eu pegar aqui uma poeira do chão e jogar na água, quase invisível, mexer, mas a água já não é mais limpa, ela está contaminada. Então limpo significa sem mancha, sem obscuridade, é sincero, é isso aí mesmo. Não gosto, Senhor, mas eu estou aqui. Deus ouve essas pessoas. Há um encontro romântico entre o pai e o filho que tem o coração assim, livre para Deus, limpo para Deus. Mas também é um coração puro. Se eu pegar essa água aqui, ok, é uma água potável, e jogar aqui 2 gotas de limão, ela continua potável, ela é boa, ela é limpa, mas ela não é mais pura, ela é misturada. Um coração para ver a luz de Deus precisa ser um coração sem mistura. O que é um coração misturado? É um coração mesclado, é um coração dividido. O Salmo 73, verso 25 expressa isso, o que é pureza de coração. Davi foi um dos homens mais fascinantes na presença de Deus. Essa aí não tem a versão revista e corrigida, eu vou lendo também na revista e corrigida para você. Nessa versão diz 73, 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. A revista e corrigida diz assim: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Diga comigo: Senhor, a quem tenho eu no céu, senão a ti? O teclado para mim, por favor, Rodrigo. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje mais do que a ti. A quem tenho eu nos céus, além de ti? E não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Esse é o coração de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque o coração de Davi era apaixonado por Deus. O prazer de Davi era Deus. Ei, Jesus disse: quem me ama, ama a minha palavra. Por favor, ó Deus, dá-nos colírio para ver. Você fala: pastor, eu não sinto nenhuma empolgação pela palavra, meu coração é frio. Ótimo, muito bom. Seja apenas sincero no coração, amém? Não, claro que o meu coração é para Deus. Irmão, quanto tempo eu não te vejo? Não, mas é que tinha muitas atividades na minha vida, tá? Não, claro. Por favor, calcule bem as coisas. Não se engane, por favor. Apenas seja sincero. É isso mesmo, eu estou precisando de um toque no meu coração, e Ele fará isso. Eu estou precisando de luz, Pai, porque eu não consigo ver. Aquilo que eu não vejo, mostra-me Tu. Aquilo que eu não sei, ensina-me Tu, ó Pai, e Ele vai te mostrar. Mas Davi tinha essa marca. Ele tinha prazer inteiramente nas coisas de Deus. Sabe, impuro é você misturar a sua consagração com as coisas do mundo. Paulo disse que um soldado em serviço não se embaraça com as coisas da vida. Você pode fazer de tudo, mas não pode se embaraçar. Amém? Tem que correr a carreira sem embaraço nos pés, livre, mas um coração para Deus, que ama a Deus, que deseja adorar a Deus, que o seu prazer está nele,
que nos céus não te importam os anjos, os anciãos, nem os quatro seres te empolgam, ninguém te empolga, Deus te empolga. Que na terra não é a mulher, não são os filhos, não são os bens, não é o status, não é o título, não é a igreja, não é a fama, não é o dinheiro, não é o poder, é Ele. Essa busca, como a corça que quer as águas, esse coração, quem tem esse coração vai receber muita luz de Deus, muita revelação do Espírito. Deus vai iluminar o seu caminho. Você vai ter respostas certas, vai ter uma mente clara. Você vai saber a vontade do Pai. A batida do coração do Pai será a batida do seu coração. Deus vai levantar você, Deus vai colocar você muito acima. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: mas como isso é possível? Ele nem sabe tantas coisas. Mas você vai ter luz do Espírito. Seu coração é totalmente imerso na luz do Espírito Santo. Esse é o coração. E nessa hora eu queria orar com você, para recebermos luz no nosso coração. Fica de pé no seu lugar. Aleluia! A quem tenho eu nos céus, além de ti. Aleluia! E não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. A quem tenho eu? A quem tenho eu nos céus, além de ti. Diga: e não há na terra alguém, e não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Aleluia, amém. Eu queria que nós orássemos. Eu quero que você ore pedindo luz. Você precisa de luz? Todos precisamos, amém? Todos precisamos, em nome de Jesus. Enquanto nós louvamos ao Senhor, aleluia, amém. Olha, eu queria que você orasse aí baixinho mesmo para você. Feche os seus olhos, pare de olhar aí para mim, para os outros. Fala com o Pai agora, com o Pai. Pai, eu quero luz. Ilumina os olhos do meu coração. Faz-me ver como tu vês. Dá-me luz. Luz. Peça isso para Ele, peça isso. Peça para Ele acender luz no seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Pai. Oh, confiamos no Teu grande amor por nós. Expomos o nosso coração livre para Ti. Nós amamos a Ti. Queremos receber a luz da vida, a luz do conhecimento de Cristo. Oh, amado Pai, peça isso a Ele, querido. Não é esforço próprio, você não tem que se empenhar com nada. Apenas receba a luz. Em nome de Jesus, receba a luz. A luz da vida. A luz da vida. Aleluia. Oh, aleluia. Eu quero que você ore por alguém agora, em nome de Jesus. Se a sua esposa está aí do seu lado, alguém íntimo seu, ore com ele. Ore juntos, para que Deus derrame luz sobre a casa de vocês, sobre os seus filhos, sobre o casamento, sobre a sua vida. Ore com alguém, concordância agora, que nós recebamos luz, recebamos luz agora. Aleluia.
Eis-me aqui, escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso hoje confessar. Sou tão fraco, tão pequeno. Eu não mereço seu amor, eu não mereço seu amor. Mas a tua graça me alcançou. Livre sou, minha rocha, meu escudo. Em ti vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo. Não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Eis-me aqui, escuta o Pai, ó meu Pai. clamor. O Senhor ouve os teus filhos, Preciso Senhor. tanto te contar Presente o seu coração diante dele. Livre. os meus segredos. Aleluia, aleluia. Presente. Você é filho amado. Preciso tanto confessar. Sou tão fraco, Ó Espírito, ó tão Espírito. pequeno. Receba a luz. Eu não mereço seu amor, eu não mereço seu amor. Venha a luz. Mas a tua graça, ela me sustenta, ela me basta e ela nos alcançou. Livre sou, minha rocha, meu escudo. Em ti vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo. Não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Minha esperança está em ti. Eu creio no teu amor, não há temor. Eu creio, meus inimigos cairão. Eu creio no Deus do sobrenatural. Eu creio, minha esperança está em ti. Eu creio no teu amor, não há temor. Eu creio, meus inimigos cairão. Eu creio no Deus do sobrenatural, Deus do sobrenatural. Eu creio, Jesus. Minha rocha, meu escudo. Em ti vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo. Não há o que temer,
dizer assim comigo, diga: Pai, eis aqui o meu coração, totalmente teu. Eu sou totalmente teu, e o meu coração é teu. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, dá-me o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Iluminados sejam os olhos do meu coração, para que eu saiba a esperança do seu chamamento, a riqueza da sua herança nos santos e a suprema grandeza do teu poder para comigo, que creio, eu creio, e eu recebo agora. Amém, amém. Pode acender a luz para mim. Aleluia. Antes de eu abençoar você, eu quero fazer uma oração. Eu sinto que o Espírito quer manifestar a libertação na vida de algumas pessoas. Você não vai precisar nem sair do seu lugar, mas eu vou orar, os irmãos vão orar comigo, e você vai orar confrontando todo o poder das trevas contra você e a sua casa. Eu sinto que existem pessoas debaixo de ataque maligno. Ele é real. O diabo ataca. Mas em nome de Jesus, se você até sente isso na sua vida e quer vir à frente só como um ato de humildade, se você percebe que em vez de avançar você está recuando e tenta e volta, às vezes você está debaixo de ataque. E muito pode a oração de um justo. Aqui tem centenas deles. Amém. E nós vamos orar. Eu vou estar orando, e você aí, se quiser vir à frente, vem. Mas se você ficar aí, eu sinto que ataques do diabo nos casamentos, eu sinto isso. Amém? Nós precisamos seguir o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. I want my wedding king, my warriors, em nome de Jesus. E nós vamos quebrar, desfazer, paralisar toda a obra do diabo, porque nós estamos nele, acima de todo principado, potestade, de todo nome que se possa mencionar, não só neste século, como também no vindouro. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Os irmãos aí, os líderes, subam aqui. Quero que vocês estendam as mãos comigo. Em nome de Jesus, nós vamos dar uma enxurrada de poder no nome de Jesus sobre eles. Aleluia, 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 aleluia. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós exercemos autoridade agora no nome de Jesus.
Como a tua palavra diz, nós estamos assentados com Cristo Jesus, acima de todo principado, potestade, de todo nome, de todo poder das trevas. E em nome de Jesus, agora, nós confrontamos todo ataque do diabo, todo plano do diabo, todo roubo, toda morte, toda destruição do diabo na casa, na família, nas finanças, na saúde. Ó Pai, sobre a vida dos teus filhos, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu declaro toda obra do diabo contra você seja agora desfeita. Em nome de Jesus, eu confronto toda obra do diabo, todo demônio, todo principado, toda potestade, todo espírito maligno contra você. Em nome de Jesus, recua agora contra o seu casamento, contra a sua família. Saia, saia agora, agora, em nome de Jesus. 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 Recebe, recebe, recebe. Põe as mãos, põe as mãos. Põe as mãos, põe as mãos. Receba, 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 receba. Receba. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. 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 Em nome de Jesus.
subjugamos todo o poder das trevas, nós subjugamos todo o poder da enfermidade agora, toda a obra do diabo, todo ataque do diabo, toda a confusão, todo espírito enviado para destruir, para desfazer, em nome de Jesus, seja cancelado agora todo o roubo do diabo na sua vida, na sua casa, no seu casamento, cesse agora. Nome sobre todo nome. Aleluia. Nome sobre todo nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pela autoridade dos céus. Pela autoridade dos céus. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome,
Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Someone here. Oh, Espírito Santo. Yeah. Yeah. Aleluia. Liberdade. Liberdade. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, amado Jesus. Amado Jesus. Oh, receba a restauração. Eu sinto o Espírito restaurar. Oh, aleluia, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Amém, amém. Pode continuar orando se estão orando. Aleluia, em nome de Jesus, eu te abençoo.